E os dois roxinhos, né? Tem que esperar as pessoas chegarem. Bem-vinda, Jana. Pode falar que ela já tá ouvindo. Só tem ela aí. Boa noite, Jana. Acho que vai ser eu e você. Boa noite, Jana. Acho que vai ser eu e você. Ai, ai. Tem o Franz que tava no último rito com a gente. Boa noite, Franz. Vão chegando aí, já já a gente vai começar. Vai ter um papo. Rick esteve com a gente no último encontro. Milene, que tá na roça com Jana, cuidando da terra. Vão chegando aí. Vou entregando o jogo. Diogo Souza Donato é Diogo, é? É outro Diogo, né? Boa noite, povo tântrico. Manu tá me perguntando aqui, cadê você? Boa noite, povo tântrico. Dá delay, é? Momentinho. Será que ela não está cadastrada na Casa Chamadrinha? Manuela Flag. Aqui. Boa noite, Marília. Ela já está entrando. Oi, Olá. oi, boa noite. Boa noite. Deixa eu ajustar aqui minha tela. Sim. Pronto. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda, Manuela, Obrigada, Décio. Estou muito a esse feliz pelo bate-papo. convite. Apresentar para vocês, gente, Manuela Flag, que vai estar compondo o nosso time de focalizadores para a formação Corpo Tantra Online, que começa sábado agora com o módulo de xamanismo biocêntrico. E falar um pouquinho da formação brevemente para vocês, virem participar conosco desse caminho de aprendizagem, né, de aprendizado profundo sobre temas tão importantes de empoderamento do nosso corpo, de consciência sobre o nosso direito de sentir prazer, da força da medicina do Tantra, da filosofia ancestral dessa medicina, para a gente se fortalecer com muitos recursos e ferramentas para esse momento, né, que a gente atravessa enquanto humanidade. Emanuela está compondo o time com mais 7 focalizadores, cada um especializado em uma área do corpo, em uma área do Tantra, para trazer a medicina deles e o conhecimento para compor essa bela jornada que vamos iniciar no sábado, no próximo sábado. Então, todos que estão presentes para esse bate-papo descontraído, gostoso, tântrico, somático, se sintam
com muita saúde, com muita paz, com muita vitalidade, com muito amor no coração. E vamos juntos. Então, Manuela, fala um pouquinho pra gente do seu caminho como terapeuta do corpo, as suas experiências, né, de aprendizado com um tema tão delicado, né, e tão urgente, que é o trauma na sexualidade. Sim. Bom, primeiro, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Décio, muito obrigada. Estou bem feliz de estar junto com vocês. Boa noite a todas as pessoas desconhecidas que estão ouvindo. Também ouvi alguns nomes que eu conheço. Também isso é muito, muito bom ter pessoas que eu conheço por perto, né? Isso dá um calor no coração. Bom, eu sou alemã, vocês podem escutar com o meu sotaque. Se alguma coisa não dá para entender, escreve no chat. Eu veio da Alemanha, do Brasil, uns 9 anos atrás. Eu sou de casa educadora, bióloga e professora de literatura e letras alemã. E, enfim, a biologia sempre foi, né, um campo que me interessou muito, a sexualidade humana sempre foi uma coisa que me interessou bastante. Mas foi no ano 2013 que eu perdi a minha melhor amiga numa luta de uma doença. Isso foi para mim um impacto muito, muito grande, essa perda de uma amiga bem grande. Eu vi que isso disparou um monte de questões dentro de mim e abriu para mim um caminho que eu senti, eu preciso entender um pouquinho melhor o que acontece dentro de mim. Aí eu fiz um monte de, enfim, fiz terapia haitiana, junguiana, fiz também várias mini formações, mini retiros e coisas ligadas à sexualidade. E descobri com 27 anos, eu mesma, que eu sofri um abuso como adolescente. Uma coisa que foi bem para o meu inconsciente, uma coisa que eu neguei bastante tempo. E aí começou para mim um processo de cura pessoal, onde terapia corporal foi muito importante para mim. E, sobretudo, a minha formação de educação sexual somática, lá, por primeira vez, eu encontrei o conceito, o que é tratar de um trauma, como a gente pode cuidar de um trauma dentro de uma pessoa. Isso foi para mim tão eye-open, sabe? Tão abrindo os olhos, que depois de um tempo que eu fiz essa jornada pessoal, eu pensei, ok, tudo que eu curei dentro de mim, eu tô pronta para agora, gostaria de dar isso para o mundo. E aí eu fiz uma formação, várias formações nesse campo, estudando um monte, e me tornei terapeuta somática. Se transformou na sua própria medicina, né? Sim, sim. Sim, isso é uma coisa muito interessante, né? A gente fala isso muito na terapia do trauma, que tem um crescimento pós-traumático, que é, né, essa alquimia, quando a gente se transforma internamente, a gente quer dar isso para o mundo, a gente quer dar o nosso melhor para o mundo. Fala um pouquinho pra gente, Manuela, a respeito do trauma, especificamente. O que é um trauma? O que é que a gente pode considerar uma experiência de trauma que o nosso corpo reconhece e registra? Sim, sim. Bom, o trauma, a gente tem que entender que o trauma não é né, o acontecimento em si. Pode ser, mas o trauma, para que a gente pode considerar que é um trauma, é o que acontece depois. O trauma pode ser um momento, né, um acidente, uma guerra, enfim, um assalto, algum acontecimento muito, muito, demasiado avassalador para o nosso sistema, que faz que a gente não consegue lidar com esse momento e a gente precisa se fragmentar internamente, a gente precisa fragmentar essa experiência
E depois a gente não consegue mais, né, juntar esses fragmentos e a gente perdeu um pouquinho desse flow, desse fluir da vida. Sei, talvez fica um pouquinho mais, eu gosto de trazer uma metáfora. Imagina que você está na sua casa e um quarto da sua casa pegou fogo, tem um caos gigantesco, alguma coisa muito horrível está acontecendo, e você fecha essa porta desse quarto em prol de salvar a sua casa inteira. E aí, depois do acontecimento, você precisa em algum momento de abrir de novo essa porta e olhar, mas ainda tem um caos nesse quarto, você ainda não se atreve a entrar nesse quarto, você talvez evita esse quarto. Alguém visita você na sua casa, toca nesse quarto específico e quer ver alguma coisa lá, e você fica mega irritado com isso. Então, o trauma é como se fosse um congelamento no tempo, um congelamento no tempo do acontecimento pontual, mas pode ser também uma coisa recorrente. Por exemplo, um trauma no desenvolvimento, na nossa infância, negligência com os pais, os cuidadores, um trauma, né, de afeto, de vínculo, trauma emocional por causa de relacionamentos abusivos, por exemplo. E Sim. como você, como terapeuta do corpo e especialista aí em resoluções de estresse pós-traumáticos, Sim. pode nos dar algumas dicas de como perceber a influência do trauma em nosso comportamento e quais são as ferramentas mais usuais assim que um terapeuta que trabalha especificamente com esse tema utiliza assim, em consultório para a Sim, sim, cura. sim. Então, um trauma, né? Muitas vezes a gente não está reparando que a gente está sob efeito de um acontecimento traumático. Eu vou trazer mais uma vez uma metáfora e perguntar também às pessoas que estão escutando para a gente. A sua geladeira, onde você está congelando coisas, a sua casa, o que ela está fazendo nesse momento? Décio, eu vou te perguntar, o que você tem na sua geladeira, no seu congelador? Tem um açaí, tem algumas frutas congeladas, acerola. Muito bom, o Décio sabe muito bem então dos seus traumas. Enfim, a maioria das pessoas não sabe muito bem o que está acontecendo, nunca pensa durante o dia no seu freezer, não sabe o que está dentro do seu freezer. E assim é com o trauma. Ele sempre é como o freezer, ele congela alguma parte da gente, sempre precisa uma energia para isso, sempre está drenando alguma energia que a gente normalmente, né, poderia ter disponível para nosso fluxo da vida, energia vital, e esse freezer está drenando. Como isso se mostra no cotidiano das pessoas é muito diferente. Tem pessoas que têm, por exemplo, sei lá, dificuldades no relacionamento. Imagina, né, um relacionamento afetivo, ou com os filhos, com família. Alguma pessoa fala ou faz alguma coisa e a gente, paf, a gente sempre reage. Reage ou overreacting demais, ou a gente fica apático, sem vontade de se engajar, sem possibilidade de criar um vínculo. Isso pode ser, por exemplo, um efeito do trauma. Dissociação, especialmente a gente fala, né, sobre a sexualidade. A dissociação é uma das coisas principais do trauma. A gente se dissocia de certas emoções, a gente não quer e não pode sentir algumas sensações. Na sexualidade, a gente está presente no momento, mas alguma coisa acontece e de repente a gente se sente meio ausente da gente, não sente mais o corpo, fica em fantasias, em pensamentos, deixa fazer as coisas, não fica mais apropriado, né, desse momento com todos os nossos sentidos. Então, isso pode ser também uma das coisas. Uhum. E assim, em termos de ferramentas que você Uhum. vem utilizando, que você sente que Uhum. são benéficas para o tratamento, Sim. imagino que você lida cotidianamente com muitos casos assim, muito curiosos, muito tristes, muito impactantes, né? Sim, sim.
enfim, né, a experiência somática, essa linha de terapia que eu venho aprendendo, em primeiro lugar, ela trabalha muito com o vínculo entre terapeuta e a pessoa, ou, né, ou o grupo. Porque o que mais precisa uma pessoa que teve um acontecimento muito avassalador na sua vida? Ela precisa segurança. Ela precisa recuperar um senso de segurança, primeiro nesse setting terapêutico, ou como vocês, né, oferecendo uma formação, um grupo, isso é muito importante também, um senso de segurança, um senso que essa pessoa agora, nesse momento, ela pode escolher em qualquer momento o que ela vai fazer, sobre o que ela quer falar, se ela não quer falar, então segurança e lentidão são duas companheiras muito, muito importantes no tratamento de trauma. E depois, lógico, tem um monte de outras coisas. Eu quero frisar talvez mais duas coisas. Sim. Falei da dissociação, né? Tanto na sexualidade, mas também na vida, né? A gente vive numa sociedade dissociada, onde celular enfim, muita coisa de distraição tá o tempo todo interrompendo a nossa atenção, distraindo. Tem pessoas que, sem trauma ou com trauma, eles fazem da dissociação um modo de vida. Eles vão, sei lá, se distrair com álcool, trabalho, balada, filme, sei lá, um monte de coisas que a gente se distrai e dissocia. Então, uma das coisas que eu trabalho, né, na terapia é ajudar a pessoa a ficar de novo presente no momento, de não dissociar, de estar de novo no corpo, né? Então, no corpo, mas também na experiência como todo. Uma experiência é composta de vários elementos, de imagens, de pensamentos, de emoções, de sensações no corpo. Isso é uma experiência íntegra. E as pessoas podem aprender, né, através de várias técnicas de estar de novo mais presente. Técnicas de mindfulness, de atenção plena, são muito importantes. Treinar esse observador interno, né? Imagina uma pessoa que sofreu um abuso sexual. Se ela quer recuperar de novo a sua sexualidade, ela provavelmente vai se deparar com muitos gatilhos, né? Que vão disparar de novo essa memória do corpo. Vão talvez de novo no sentido de flashbacks, né, de intrusão de memórias. Essa pessoa vai de novo se deparar com o acontecimento. E se ela treinou já esse observador interno, ela pode ir devagar, acompanhando o que está acontecendo. Em cada momento, ela pode ficar dona ou dono da sua casa, corpo, e pode falar, peraí, que está acontecendo uma coisa? Eu preciso andar um pouquinho mais calma. Eu preciso olhar para isso. E um passo atrás, talvez, de novo. Então, isso é muito, muito importante na terapia. Eu acho que, enfim, a coisa mais importante da terapia sexual é ajudar a pessoa a recuperar de novo a sua sexualidade autêntica. A sua, só a sua. O que você quer, o que você deseja. E pessoas que viveram um abuso sexual fizeram a experiência que alguém roubou seu veto, roubou, alguém entrou, alguém fez alguma coisa e rompeu todos os limites energéticos, sexuais, limites emocionais, limites, enfim, limites espirituais também. Então, essa pessoa fez essa experiência. Eu não posso colocar limites, eu não estou capaz de colocar limites. Então, a terapia faz isso. Terapia somática traz esse senso de volta. Isso não é só pela fala, que cognitivamente a gente pode digerir esses acontecimentos, talvez superficialmente, mas o trauma, ele acontece no corpo. É um acontecimento neuropsicofisiológico. Então, ele tem que ser trabalhado também no corpo. Eu posso falar, claro, eu posso falar, não, eu tenho os meus limites. Mas onde estão esses limites? Como você pode sentir, como você pode recuperar um senso de limite?
e aprender, trabalhando a senso-percepção. Alguém escreve exatamente, tem alguma pessoa esperta aqui. A gente trabalha na terapia do trauma muito isso, a senso-percepção interna. Isso é o quê? O tempo todo, o nosso corpo dá sinais de baixo para cima, né? Das nossas vísceras, da nossa vida interna, para o cérebro. Aliás, são muito mais informações do corpo para o cérebro do que do cérebro para o corpo. Então, a gente pode sempre escutar essas coisas internas, esses feelings. O que está acontecendo no estômago? Os músculos estão relaxados ou estão um pouquinho para trás? Tá agradável? Não tá agradável? Então, o nosso corpo dá essas informações o tempo todo. Mas, de novo, entrando em contato com o corpo, verdade, muito bom. As pessoas estão aqui acompanhando bem. Mas, de novo, a gente não aprendeu isso, né? A escola não aprende isso, não ensina isso pra gente. A gente está ensinado a ficar de boas aqui na cabeça, intelectualmente. Mas o corpo? O que acontece com o corpo? Maravilha. Fala um pouquinho do seu módulo, o que é que você vai estar trazendo para a formação, quais são os conteúdos, as ferramentas, os recursos que a gente vai estar Sim. trocando contigo, especificamente Sim. sobre o seu módulo, né, de estresse pós-traumático e trauma sexual. Sim, sim. Bom, primeiro eu fiquei muito feliz pelo convite, porque eu mesmo, né, eu fiz uma formação em educação sexual somática. E nessa formação foi a primeira vez que eu entrei em contato com esse conceito do trauma. E foi de uma forma, né, como eu já falei, me impactou muito, me mexeu muito comigo. Porque o tempo todo, lá na formação, eles trabalharam com a gente só fazer o que a gente quer. É isso mesmo que você quer? Se escuta. Isso foi feito de uma radicalidade que eu fiquei emocionada com isso. Então, eu acho importantíssimo todo mundo, na verdade, eu gostaria que todo mundo entendesse um pouquinho sobre o trauma, que todo mundo seja um pouquinho mais sensível ao trauma. Como parceiros, como casal amoroso, afetivos, isso é muito importante. Nossa, quanto sofrimento tem em relacionamentos afetivos, dentro de famílias, por causa de traumas não curados. Não, enfim, a gente ainda transmite esses traumas de geração para geração. Facilitação de grupo, né, como a formação da chamadrina vai ser em grupo, algumas partes, e as pessoas que fazem essa formação talvez querem trabalhar depois com grupos ou trabalhar com indivíduos. Então, eles precisam saber sobre trauma, sobre estresse, como isso impacta a nossa sexualidade. E a minha voz é muito a voz da lentidão, a voz do cuidado, a voz do escuta primeiro. Oferece para o seu cliente ou para a pessoa que você trabalha, oferece para ela a escuta, empodera ela, dá para ela uma escolha, o que ela quer fazer ou não quer fazer. Então, isso é muito, muito importante. Eu vou trazer no meu módulo muito o que é conhecimento prático, o que é o trauma, tudo que tem a ver com trauma, bem didático. Eu vou falar muito o que um facilitador, um terapeuta tem que reconhecer, tem que prestar atenção com pessoas que provavelmente têm algum tipo de trauma, porque a gente vive numa sociedade traumática. Quase ninguém, né? A gente não está livre de trauma. Todo mundo tem, em certo grau, alguma história. E não só precisa ser um trauma sexual, pode ser também, como eu falei, um trauma no desenvolvimento que impacta a nossa sexualidade. Então, isso é muito importante, de ter um pouquinho uma visão mais ampla para poder exercitar depois um trabalho com carinho, com cuidado, com respeito. Então, eu trago muitas essas coisas e muitas coisas práticas também. Então, práticas, como a gente pode trazer a regulação emocional, isso é muito, muito importante. Como a gente pode se regular quando a gente sente
uma ativação muito, muito grande, ou quando a gente sente né, quando a gente está muito para baixo, porque a gente não pode trabalhar com clientes, com pacientes que são apáticos e que não podem co-criar ativamente esse ambiente terapêutico, seja em grupo ou seja individual. A gente precisa de indivíduos que são capazes de entender o que está acontecendo, quero isso mesmo ou não quero isso. Então é importante te entender a pessoa está dissociando, se ela está fora do corpo, se ela está não 100% na experiência, como eu posso ajudar ela a voltar? Então, umas técnicas dessas eu vou mostrar. Também técnicas de liberação de trauma, porque o trauma gera uma carga dentro do nosso corpo, uma carga fisiológica, uma carga neurofisiológica, e tem alguns exercícios que a gente pode libertar de uma forma simples e seguro, autônomo individualmente essas cargas em excesso, por exemplo, também. Tem mais alguma coisa? Décio, me ajuda. Eu estava dando uma olhadinha nas videoaulas que você gravou para a formação e eu fiz um exercício. Achei bem didático e simples, né? Tem chaves ali bem importantes que dá para a gente utilizar assim, no dia a dia. Sim. E trabalhar essa consciência corporal e a liberação desse conteúdo. Claro que com o acompanhamento de um terapeuta é muito mais assertivo, né? Mas eu gostei da didática, a forma simples de você poder usar a ferramenta. Sim. Você... exatamente. Foi muito importante para mim te fazer, eu acho que isso vem do meu background como educadora, né? Eu trabalhei e trabalho no ensino médio também com adolescentes, então isso é uma coisa para mim muito importante. Tem que ser a coisa simples que a gente pode aplicar no nosso cotidiano. Eu gosto dessa ideia de trazer ferramentas que empoderam a pessoa. Não é só o consultório, o setting terapêutico. A pessoa tem que ir para casa e tem que ter alguma coisa que ela pode fazer com ela mesma em casa. Porque, sei lá, também ó, esse setting terapêutico não é acessível para todo mundo. Imagina no mundo, eu acho isso, o David Berceli, que trabalha muito com exercícios de libertação de trauma, que eu falo um pouquinho no meu módulo, eu admiro demais. Ele foi para países onde tem situações de guerra, situações muito vulneráveis. Ele falou, gente, eu preciso de alguma ferramenta que eu posso dar para esse povo que não custa muita coisa, que eles podem fazer sozinho, porque senão ficam ferramentas exclusivas de só um certo público. Isso não pode ser. Então, isso é também uma coisa que eu penso muito. Tem que ser simples e eficaz, que a pessoa pode também fazer isso em casa. Você mandou uma pergunta para mim que eu achei muito importante. Eu gostaria que você compartilhasse a resposta dela com um grupo que está aqui nos assistindo a respeito dessa pressão que a nossa espécie sofre por conta de uma cultura heteronormativa. E qual o impacto que essa cultura da eficiência, da objetividade, de uma energia polarizada yang, extremamente imposta, né? O que é que isso gera a nível de energia da sexualidade e de impacto no nosso corpo? Sim, sim. Essa é uma pergunta que me comove bastante. Assim, né, eu acho, e aqui a gente se encontra também, a gente, né, nesse encontro, Manuela Fly com a Casa Chamadrina, né, enfim, a sexualidade, pelo meu olhar, e acho que pelo olhar tântrico, eu não sou experta em terapia e filosofia tântrica, mas o pouco que eu sei disso, o pouco que eu já experimentei isso, tem uma visão de uma sexualidade muito mais ampla, né? A nossa sociedade tem uma visão de sexualidade muito estrito. É a hegemonia da heteronormatividade. Ou seja, a sexualidade tem um certo script, tem como se chama isso em português, os preliminares, né? O que você faz. Preliminares.
Isso, aquilo que você faz antes do sexo, aí tem a penetração, e se tá tudo certo, se, né, num conjunto hétero, é a ejaculação, o orgasmo masculino que determina, e se dá tudo bem, também a mulher também precisa ter um orgasmo, os dois precisam ter um orgasmo, enfim, e depois foi. Então é um certo script que a gente tem que exercitar. E se a gente está fora desse script, fora desse script da heteronormatividade, a sociedade é muito cruel com isso, né? Orientação sexual. Quem se declara como gay, homo, bi, queer, já tem um problema, né? Porque se declara como isso, mas pelo amor de Deus, se comporta dentro disso o mais heteronormativo que possível. Senão, vão receber uma estigmação externa, e se sabe, por exemplo, pelas pesquisas desses pesquisadores sobre o trauma, se sabe que as pessoas que têm uma outra orientação sexual do que essa norma que a gente tem, eles sofrem muito com a estigmatização externa, mas também com uma interna. Ou seja, a pessoa já antecipa que ela vai receber uma retaliação, que ela vai ser punida ou, enfim, excluída. Então, dentro dela, ela já faz como prevenção alguns mecanismos, como, por exemplo, camuflar, viver essa orientação sexual, talvez até um certo grau, mas, enfim, também mostrar a sua máscara mais heteronormativa possível para a sociedade. Então, imagina que estresse. Estresse é um acontecimento fisiológico, é uma alteração da nossa fisiologia. Imagina que estresse isso dá para as pessoas que estão fora dessa norma. Nossa, e ainda pior se a gente olha para o campo do gênero, né? Ah, pessoas que, enfim, trans, não binários, que se declaram como não binário, pessoas que não estão se sentindo como o seu sexo biológico, que, enfim, que querem uma outra definição para eles. Nossa, isso é uma coisa muito cruel. A nossa sociedade não é preparada para aceitar pessoa em geral, né? Óbvio que imagino que aqui tem muitas pessoas que assistem hoje a nossa live, que muitas pessoas devem ter já um mindset muito mais aberto. Mas, em geral, a nossa sociedade é muito cruel com isso. Então, isso é um estresse cotidiano para essas pessoas. Imagina que isso vai trazer para eles no campo afetivo, no campo sexual. Mas não só as pessoas fora da norma, também as pessoas que estão aparentemente mais dentro dessa heteronormatividade. Pressão de performance, o homem tem que ficar, né, tem que ter uma ereção, tem que ejacular não antes de X minutos, mas também não depois de X minutos. A mulher também está com essa pressão de entregar um orgasmo para o homem, porque o homem se sente, sei lá, poderoso, eficaz. Enfim, tem um monte de mindsets que cria que a nossa sexualidade é muito pouco resiliente. Ela acontece no campo privado. Muitas vezes são pessoas, desculpa te dizer, mas muitas vezes são pessoas que tiveram uma deseducação sexual através de pornografia, através Uhum. de pessoas não competentes, através de medo, vergonha. E essas pessoas talvez ficam um pouquinho preso numa sexualidade limitada, numa sexualidade que combina mais com uma adolescente do que com uma pessoa madura. A gente não vai, sei lá, para a academia, a gente não faz curso de meditação, a gente muitas pessoas estão nesse caminho de autoconhecimento, mas no campo da sexualidade, isso fica ainda um pouquinho difícil de se permitir aprender. E aí as coisas acontecem dentro de um quarto, dentro da privacidade, talvez no escuro. E aí é um campo muito fértil, um campo com muita sombra, um campo muito fértil para coisas acontecem, fantasmas aparecem que a gente não quer mostrar para o mundo externo, nem compartilhar. Quando a gente não compartilha, o silêncio é o que mais alimenta, né,
um segredo disfuncional que mais alimenta coisas que não deveriam crescer dentro da gente, dentro de uma relação. A imagem que eu gosto sempre de fazer correlação com a terapia transpessoal, né? Um Uhum. olhar assim mais amplo e mais profundo para as falas do corpo. E aí quando Uhum. você foi falando a respeito dessa pressão que o nosso corpo sofre por conta dessa imposição de um padrão de cultura que é heteronormativo, me vem a imagem de uma monocultura, onde existe uma necessidade imperativa de padronização, né? Hum, Onde a diversidade ela não é bem aceita, bem vista, bem quista. E existe uma imposição, né, de um sistema que nos pressiona para aceitar que esse padrão normal é o padrão saudável, mas não é, sim. né? É o padrão que gera a doença, a desvitalização do corpo. Porque o Sim. alimento da monocultura é um alimento envenenado. É um alimento que não está de acordo com a possibilidade diversa de uma cultura de agrofloresta, por exemplo. Nossa, amei essa metáfora. Eu vou depois anotar e com sua assistência eu vou usar num outro momento. Nossa, amei isso. Isso me faz um link um pouquinho. Sempre quando uma pessoa vem para minha clínica e fala, né, e fala de alguma disfunção, que a pessoa acha que tem alguma disfunção como um problema com a ereção. Eu, por exemplo, eu não falo de disfunção. Isso já declarar, você tem uma disfunção, isso também é dentro dessa normatividade. Se seu corpo não funciona assim e assado, você já não é normal. Então, eu falo de desafios ou de problemas, isso também, porque o cliente também tem que definir se realmente tem né, uma pessoa, o indivíduo tem que definir se tem um problema. Então, eu pergunto muitas vezes quando a pessoa vem e fala sobre, por exemplo, com problemas com a ereção ou com problemas com o orgasmo, eu muitas vezes faço primeiro uma pesquisa se isso realmente impacta a pessoa ou a pessoa está com um mindset vulnerável a um abuso ou a uma sexualidade um pouquinho tóxica. Por exemplo, se eu quero entregar, se eu acho que eu preciso ter um orgasmo para que meu parceiro ou minha parceira me ama, me acha o pica de galáxias da sexualidade, então tem alguma coisa difícil aqui, né? Ou se não é possível essa pressão de performance para o homem, né? Meu Deus, o homem tem que ficar com um pênis ereto o tempo todo. Não é possível não é possível que ele talvez em algum momento, sei lá, a sexualidade, né? Não é uma coisa linear esse encontro sexual. Não é possível que baixa um pouquinho, depois retoma. Se, enfim, muitos homens ficam muito presos nesse centro do pênis e ficam meio fora de si e não enxergam, nossa, dá para fazer tanta outra coisa. Então, por que essa pressão de performance? De novo, um estresse total. Então, o que você fala dessa monocultura me veio muito isso. Quando o cliente vem, acho muito interessante sempre checar por que essa pessoa procura ajuda. É por ela mesmo ou é por causa do externo? Maravilha. Um dos temas assim que eu mais acho importantes dentro da perspectiva da filosofia tântrica é esse descondicionamento do imperativo de concentrar o prazer sexual só no genital, né? Uhum. E aí você aprender ferramentas e poder experimentar no seu corpo que todo o corpo ele tem uma capacidade orgástica, porque todo ele é sensorial, ele tem uma bioeletricidade que pode te trazer outros níveis de orgasmo e prazer, né? Isso traz um respiro, dá uma sensação de liberdade, né? Cultivar esse espaço
de, de fluidez, né? De um ritmo mais orgânico, mais cíclico, que não Sim. seja tão heteronormativo mesmo, né? Tão colonizador. Sim, eu acho isso muito lindo, sobretudo, né, o que que eu estou escutando, que a gente amplia as nossas possibilidades de sentir prazer. Enfim, tem um professor meu que da educação sexual somática, ele falou uma vez, ah, nos relacionamentos de longo tempo, de longo prazo, você não pode esperar sexo quente, hot sex, que todo mundo vai subindo as paredes o tempo todo, mas o que você pode esperar é um warm sex, um sexo aquecedor, é um sexo que traz um vínculo, que traz uma conexão profunda ou entre o casal ou até uma coisa, né, que transcende, uma coisa que, enfim, que transcende, que desborda para uma criatividade, que te traz mais vitalidade. Então, quando a gente entende um pouquinho como casal, também enfim, no sexo mais casual, em encontros, enfim, né, tem um monte de coisas que a gente pode experimentar, mas isso também é, em todos os campos, isso é possível e traz uma outra perspectiva. A única coisa que eu quero acrescentar, aquilo que você falou, ainda é que eu entendo isso, né? Esses diferentes possibilidades de ter prazer com o corpo, mas às vezes eu me deparo com pessoas que me procuram e falam: Ah, Manu, eu só posso ter um sexo, um orgasmo clitoriano, mas eu não posso ter um orgasmo vaginal. Ou, ai, gente, eu não consigo ter um orgasmo múltiplo. Como eu faço isso? Então, eu sempre quando isso vem também, eu venho com informações sobre isso, pergunto por que isso é uma questão, porque senão isso vira também um outro imperativo, né? As pessoas se perguntam, meu Deus, por que isso não é possível para mim e todas essas pessoas aqui, enfim, que estão fazendo o curso comigo, todo mundo está gemeando, todo mundo está na êxtase, mas comigo não acontece isso. Então, é de novo também trazer, né, um cuidado com isso. Mas eu amei também a sua colocação de espalhar o prazer, buscar muitas diferentes formas de prazer, para que a nossa sexualidade vira uma coisa mais resiliente, e não uma monocultura. Até, enfim, até, se Deus quiser, na idade velha. E é preciso a gente ter consciência do centro afetivo, né? Uhum. Quando a gente abre o espaço para se relacionar dentro desse campo de intimidade consciente, significa que é possível a gente estabelecer uma relação de intimidade, incluindo o afeto, incluindo o vínculo. Porque quando eu Sim. consigo olhar para o outro, incluir o outro dentro da relação sexual, não só a relação sexual que satisfaz o meu prazer, mas que também juntos chegamos, né, a esse estado de prazer e a gente inclui o outro, a gente inclui as necessidades do outro, o tempo do outro, o ritmo do outro. Eu acredito que Sim. esse seja um caminho de revolução para Nossa, uma qualidade relacional sexual, né, e que gera uma intimidade de forma consciente, consigo e com nossa. o outro. O que você fala me lembra de duas coisas que eu gostaria de trazer. A primeira coisa é que é importante te entender quando a gente sofre um trauma ou está sob efeito do trauma, também na infância, por exemplo. Isso às vezes, enfim, vou para a metáfora do início. Imagino a sua casa, você fechou um quarto e você não acessa mais esse quarto. E seu parceiro, a sua família, a sociedade tem todas as pessoas ambulantes que também fecharam um quarto. Então, como a gente vai se relacionar um do outro se a gente fecha partes da gente? Se parte da gente está numa geladeira, num freezer? Então, isso é uma coisa que eu acho fantástico. No nível neurofisiológico, o trauma faz que a nossa capacidade de criar vínculo afetivo está impactado e diminuído, né?
Então, quanto mais a gente faz essa jornada, que é, no meu olhar, primeiro uma jornada pessoal e depois uma jornada também com um coletivo, com a família, com o grupo, quando a gente faz esse caminho de cura, a gente ganha de volta a nossa capacidade de se sentir e sentir outro, né? Esse oito infinitivo. Eu me sentia, eu sinto o outro. Isso é compaixão, isso é empatia. É um tema maravilhoso, né? Dá muito pano para manga. E é gostoso de conversar, que vão surgindo as coisas, né? Vai mobilizando o nosso corpo. É muito, muito curioso, assim. Me fale, assim, a sua percepção, né? Como uma profissional da área, que Uhum. estuda e que tem aplicado aí com muitos seres humanos, mulheres e homens, experiências de cura a nível de liberação dos traumas, né, e Uhum. de resiliência pós-traumática. O que é que você considera a nível pessoal, Manuela, e a nível como profissional, como uma relação autêntica? Quando é que eu posso considerar e sentir que eu estou dentro de uma relação que eu estabeleço com o outro de forma autêntica? Nossa, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Essa, sim, é bem bom essa pergunta. Enfim, eu acho que a coisa mais importante é isso, se observar o tempo todo, né? Isso, né? Quando a gente não presta atenção, uma coisa talvez escapa, mas é muito sobre, primeiro, se sentir, ter uma consciência sobre o que eu preciso, quais são as minhas necessidades no campo emocional, no campo físico, né, no campo social, o que eu preciso. E fazer, isso soa um pouquinho egoísta, mas fazer dessas necessidades um imperativo, né, para mim mesmo. Eu vou ficar fiel a isso, porque isso sou eu não posso me violentar e encontrar, né, estruturas relacionais, seja com parceiro ou na família, onde seja possível te falar sobre essas necessidades. O outro não pode achar isso uma outra coisa, não pode achar tão legal, mas que o outro reconhece essa necessidade, acolhe e respeita. Então, quando a gente está no nosso eixo, e a gente sabe quando a gente não está no nosso eixo, sabe? Por exemplo, relações afetivas onde a gente está sempre com o pensamento no outro. O que o outro vai pensar? Será que ele vai ficar puto comigo? Será que ele vai me amar? Eu acho que, sei lá, sexo é um dever, eu devo fazer sexo porque se eu não faço, meu parceiro ou minha parceira não vai me amar, vai me abandonar. Quando a gente está muito nesse mindset de ser abandonado, ou ficar com ciúmes, um monte de coisa que a gente está mais no outro do que na gente. Aí esse é um sinal que a gente talvez não vive uma relação tão autêntica. Tem uma abreviação, acho que se chama, que eu uso às vezes, ah, sobretudo no campo da sexualidade, vem do inglês, por isso é um pouquinho difícil no português, mas eu vou trazer mesmo para vocês que estão também escutando. Vocês podem checar se vocês estão vivendo relações seguras, relações autênticas, afetivas, mas sobretudo no campo sexual. Isso o abrevio é CIRCS, CIRCS. O primeiro C é sobre consenso. Você vive um relacionamento onde é possível fazer consenso, onde você pode falar sim, não, onde você pode interromper um encontro sexual ou qualquer coisa e o outro vai respeitar isso? Você vai ser aceita com isso? Ou igualdade. Oh, desculpa, você tem uma pergunta? Não, pode falar, pode falar. Pode falar. Ou igualdade, né? Que os dois, ninguém está dominando o outro, ninguém está ameaçando o outro, fazendo alguma chantagem emocional, psicológica para conseguir alguma coisa. Não tem, né? Não tem desigualdade de poder. O respeito. Eu posso, enfim, os dois tem essa consciência que tem que se cuidar, tem um certo respeito.
Tanto faz se são relações afetivas de muito tempo ou de um encontro único. Tem uma confiança que aqui tenha respeito, que, sei lá, ninguém vai fazer uma foto minha durante o sexo e trazer para fora e mostrar para os amigos, para as amigas. Ninguém vai falar alguma coisa depois de mim. Você aceita? Você, confiança. Confiança é que dois seres humanos, ou enfim, ou mais, no caso que seja um encontro com mais pessoas, as pessoas estão se enxergando e vendo no encontro sexual, afetivo, a gente se mostra muito vulnerável. A gente pode fingir que tá nada vulnerável, que tá tudo sob controle. Mas, gente, né, intimidade, desculpa, a gente mostra o nosso mais sagrado, o nosso mais interno, a gente se desnuda fisicamente, mas também de alma. Então, a confiança que eu posso ser vista com essa vulnerabilidade e que a outra pessoa vai cuidar disso, emocionalmente, sexualmente, né? E a última coisa é a segurança. Vocês podem pensar, eu estou em relações sexuais afetivos que tem o elemento da segurança. Eu posso ter a certeza que nesse encontro eu não vou sofrer um prejuízo físico, eu não vou ser agredida, se alguma coisa física não vai doer, se eu não quero que doe, eu não vou ser prejudicada emocionalmente, eu não vou correr o risco de pegar uma doença sexualmente transmitível ou de uma gravidez indesejada. Enfim, eu posso contar com essa segurança. É o CIRS. Isso é muito, muito uma coisa didática para ser refletida em qualquer encontro sexual. Muito bom. Para mim, o ápice assim, de um relacionamento consciente e autêntico é aquela cena, né? Uma pessoa do par está com muita vontade de fazer, né? O sexo. E aí chega para outra pessoa do par, faz o convite, né? Ou faz alguma intenção, se insinua, e a outra pessoa do par diz, não, eu não quero, não estou com vontade, não é o meu momento. E aí a pessoa que recebe o não, ela recebe o não, né? Sem nenhum tipo de julgamento ou de culpabilidade, simplesmente recebe um não e observa que o corpo também acolhe o não. Sim. E Nossa, aí fica tudo bem, né? Mas chegar nesse nível, para mim, a base disso é a gente se reeducar primeiro para o nosso alto prazer, né? Para criar esse espaço de intimidade seguro e autêntico com o nosso corpo e com o nosso próprio prazer. Porque aí a gente tem condição de ir para o outro nesse mesmo nível. sim, sim. E é complicado, né? Os adolescentes que estão começando a se descobrir onde tem aula de educação sexual, onde a gente mostra, ou enfim, dá dicas, né? A gente não mostra, mas a gente dá dica, orientação. Como pode ser um autotoque amoroso? O que pode ser uma exploração do corpo mais interessante? Nossa, quantos adolescentes aprendem de se tocar, de se masturbar, de novo, muito genital cêntrico, com estímulo de pornografia, que é uma dissociação também, porque quando eu estou com a minha visão na tela e recebendo estímulo da tela, eu não posso estar 100% no meu corpo. E assim eu aprendo com cada masturbação, eu gosto mais da palavra autotoque amoroso, eu aprendo o tempo todo dissociar e não estar no meu corpo. Então, o que você fala, eu acho isso é triste, como a gente deseduca os nossos adolescentes. Eles têm, nossa, o que eles têm como modelo para a sexualidade? Pessoas, pornografia, as mídias com pessoas jovens, corpos impecáveis, lindos, que provavelmente também têm uma sexualidade, sei lá, meio limitado, e os pais, os adultos, as pessoas velhas, que talvez podem
ou não, sei lá, se podem compartilhar alguma coisa que enriquece, mas parece que os adultos com mais maturidade, onde estão para educar as nossas crianças, né, nesse sentido. Deixa eu checar aqui rapidinho o tempo. Falta Sim, tem 5 perguntas? minutos. Ah, nossa, passou muito rápido. Eu vi aí uma mensagem de Baltazar falando, né, desse tema sobre o relacionamento autêntico, o não e o sim, dentro de uma possibilidade de um ato sexual, Uhum. de poder convidar o outro para experimentar o corpo de uma outra forma, não só pela penetração, né? De repente beber um bom vinho, comer um bom queijo, ouvir uma boa música, o queijo vegano, ouvir uma boa música, enfim, dançar, né? Acariciar o corpo, fazer cafuné, de repente buscar novos caminhos, né? Para essa aventura se tornar mais fluida e mais rica também, né? Um professor meu da psicologia junguiana falou uma vez na aula que tudo na vida pode ser erótico ou pornográfico. E ele quis dizer com isso que quando uma coisa é pornográfico, alguns dos nossos 1000 sentidos a gente não usa, é uma coisa meio fast food, é uma coisa que a gente só usa um certo leque da nossa experiência, mas quando algo é erótico, a gente está aqui com todos os nossos sentidos e os nossos sextos sentidos, e aí, como você falou, é com tudo. Eu também, por exemplo, tenho pessoas que não querem essa sexualidade com penetração, pessoas, enfim, que são rotuladas como assexual. Mas essas pessoas não têm uma sexualidade? Claro que tem, né? Como você falou, tem 1000 outras possibilidades como desenvolver essa pulsação vital. E para a gente fechando, o que me deixa mais chocado, assim, como terapeuta, e com as experiências que a gente faz de xamanismo, né, nos retiros, é que quando a gente trabalha alguma prática da sexualidade, ela sempre cai no mesmo lugar, que é um lugar sempre novo, que é o lugar da criança. Uhum. Porque quando você trata a sexualidade de uma forma honesta, íntegra, né, e trata de forma honrosa dessa energia vital, naturalmente vem a pureza, né? Naturalmente vem a espontaneidade, naturalmente vem esse sentido do sagrado dentro da experiência, né? Eu acredito que essa seja a grande dissociação, a grande ruptura dessa cultura hétero, né? Sim, sim. Imperativa sobre a sexualidade, como foi deturpada, né? E dissociada desse esse centro erótico, desse amor espiritual. E a gente precisa, nesse caminho do Tantra e da cura, né, do corpo, de unir essas duas polaridades. Isso, exatamente. Eu te agradeço muito, tá? Foi uma honra, um prazer te conhecer, né, mais profundamente. E a força do seu feminino, a sua beleza, né, os seus talentos. Você vai contribuir de uma forma muito bela para essa formação. E vamos fazer essa jornada juntos, né, com muito prazer, com muita alegria. E é isso. Muito grato por esse encontro. Muito, muito, muito obrigada, Décio. Também foi um prazer leve. Eu estou assim, saindo aqui com uma sorrisa, com uma energia criativa às 9 da noite. Então, pronto para fazer alguma coisa legal agora. Enfim, é lindo, né? É lindo quando a gente pode falar sobre o que pulsa para a gente. Ajudar também as pessoas a te encontrar o que mais pulsa para eles na vida. Lindo. Obrigada também. Nossa, muitos espectadores. Eu sei que a gente não pôde responder a todas as perguntas. Se tem alguma coisa, vocês podem, através da Chamadrina ou entrar no meu perfil, se tem algumas perguntas a mais. Eu estou super, super à disposição. Manuela tem vídeos incríveis, incríveis e ela é bem didática com relação aos temas que ela aborda. Então vale a pena conferir a página dela para ler os textos e ver os vídeos, assistir os vídeos, aos vídeos. Falta quanto tempo aí, Paulo?
Um minutinho. Então é isso, gente. A formação começa sábado agora, né? Quem ainda não se inscreveu e está sentindo chamado para se apropriar do seu corpo e naturalizar essa sexualidade na vida como um todo, essa é uma grande oportunidade, tá? Que bom que esse corpo agora ele é online, porque as pessoas no presencial ficam com muita vontade de fazer trocas com o corpo do outro. Mas a formação online, ela está direcionando para a autointimidade, para buscar o autoprazer. Eu achei fantástico. Muito bom, muito. Sim, então, muito bom. Eu estou muito feliz tipo, que eu podia contribuir para essa formação e espero que muitas pessoas vão levar muitas pérolas para suas vidas disso. Obrigada, Décio. Grata, agradeço a todos os presentes. Muito grato aí pela